Olá, bem-vindo você internauta, você que acompanha o Jornal Estado de São Paulo pelas redes sociais, pelo Twitter. Estamos aqui no Periscope novamente para falar sobre educação financeira. Meu nome é Renato Jaquitas, estamos aqui na redação do Jornal Estado de São Paulo, aqui no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, para conversar como temos conversado ao longo de todas as sextas-feiras, já há um mês e meio, falando sobre o FGTS, aí, pegando ali carona no saldo inativo do FGTS que está sendo disponibilizado para o brasileiro. Já mais de 30% das pessoas que têm FGTS já sacaram esse dinheiro, mas ainda tem muita gente para sacar, e mesmo aquelas pessoas que sacaram ainda estão aí tentando, algumas, saber o que vão fazer com esse dinheiro. Está com o dinheiro parado, não sabe se investe, se paga uma dívida, se compra alguma coisa. A gente tem falado muito sobre investimento, sobre o que fazer com esse dinheiro, colocar esse dinheiro em algum lugar, como renda fixa, renda variável, enfim. Hoje a gente traz aqui de novo mais um especialista no setor. Vamos falar com o André Bona, que é... Tudo bem, André Bona? Tudo bem, Renato. Obrigado. Beleza. O André Bona, ele é educador financeiro, tem aí um canal no YouTube, fala na internet, tem uma empresa de investimento também, ajudando as pessoas aí, às vezes com ticket médio maior ou até menor, como aplicar, como gerir o dinheiro, esse recurso guardado, aí, esse recurso extra, pensando no futuro, pensando no médio, no longo prazo. André, obrigado pela participação, obrigado por vir aqui. Prazer é meu, cara. É sempre bom poder falar de educação financeira e tamo junto. O que é um educador financeiro? O que você faz? Bom, como educador financeiro, o meu trabalho é dar informação para que as pessoas tenham uma qualidade de vida financeira cada vez melhor por meio da informação e da educação básica sobre dinheiro. Uhum. Então, o objetivo é você ajudar as pessoas a se desenvolverem, ter uma qualidade de vida financeira melhor para a família, né? E poder conseguir atingir os objetivos que ela possui na vida de maneira mais tranquila. É isso aí. Eu quero convidar você que nos acompanha a encaminhar as suas perguntas pelo Twitter. Mande as perguntas importantes sempre com a hashtag FGTS Estadão, porque aí eu consigo ler aqui e repasso a pergunta para o nosso especialista, tá bom? Para começar a nossa conversa, a Caixa Econômica diz que, em média, quem vai lá no banco e saca o FGTS está sacando por volta de R$3.000. Esse dinheiro significa o quê para quem quer começar um investimento? Dá para começar a fazer alguma coisa com isso? Dá, com certeza. Na verdade, qualquer investimento, qualquer processo de formação de riqueza, de patrimônio, de atingir o objetivo, começa de algum lugar. Uhum. Então, na verdade, o que vai definir se a pessoa vai começar a montar uma carteira de investimentos, acumular patrimônio ou não com esse dinheiro? Uhum. É a situação particular dela. Então, o que vai definir o que a pessoa deve fazer é a sua situação de momento, não é nada diferente disso. Uhum. Então, quando eu estou dizendo isso é o seguinte, por exemplo, olhei também, acompanho também esse bate-papo que vocês fazem na sexta-feira e vi muitas perguntas sobre isso. Pago uma dívida, não pago uma dívida e tal. Então, a situação individual é que vai ser determinante para cada pessoa saber o que ela vai fazer com esse dinheiro. Tá bom. Essa questão de pago uma dívida ou invisto o meu dinheiro, a gente recebe muitas perguntas, não pelo Twitter, pelos e-mails, pelo Facebook. Eu percebo que a pessoa que está com esse dinheiro na mão, às vezes tem um débito, tem alguma coisa em atraso ou um débito futuro, e ele se vê com uma renda extra na mão e não sabe se ele coloca esse dinheiro no investimento, se ele adianta o pagamento de alguma coisa ou se ele paga uma dívida atrasada. Qual que é a regra nesse caso, hein? Inequivocamente pagar a dívida. Mesmo que seja uma dívida futura? Mesmo, sabe por quê? Porque quando você faz o pagamento da dívida, você está, nas suas finanças, reduzindo seu endividamento total. Seu patrimônio está ficando mais livre. Está liberando fluxo de caixa. Liberando isso. E uma outra coisa que é interessante, que eu acho que quando você paga uma dívida, você gera um aumento de salário. Olha só que viagem. Porque quando você tem uma dívida, aquilo vai comprometer o seu orçamento, sei lá, R$200 por mês, R$300 por mês. Na medida que você quita aquilo abre um espaço no seu fluxo mensal e te traz uma melhoria de qualidade financeira já no mês seguinte. É como se você tivesse um aumento salarial, que você quitou aquela dívida. Mas quem é que não tem dívida? Pois é, então... Como é que você com esse raciocínio para encaminhar a outra pergunta? Se você for esperar você não ter dívida, você não começa a investir nunca. Ou não? Aí tem dois fatores. Não, sim e não. A resposta é sim e não. Por que sim? Porque financeiramente falando, os juros de uma dívida é sempre maior do que o retorno de um investimento. Uhum. Então, por isso, financeiramente falando, não faz o menor sentido uma pessoa começar a investir tendo dívida. Uhum. Tá? Porque a dívida... Essa é uma regra cega, eu posso seguir isso tranquilamente. Você sabe por que é? Porque o que
que é uma dívida, né? Se eu tenho um dinheiro, eu empresto dinheiro para o banco e o banco empresta dinheiro para outra pessoa. E o banco me paga um percentual no rendimento e cobra mais caro. Então não tem como eu, num empréstimo que passou pelo banco e que passou por um poupador, receber mais do que... aliás, no empréstimo não, num investimento, receber mais do que alguém está pagando de crédito. Porque essa diferença é justamente o lucro do banco, que é pegar de quem tem e emprestar para quem está precisando. Então não tem como essa conta fechar. Então sempre, financeiramente falando, a dívida vai crescer mais do que o investimento. Agora, tem uma situação que pode ser avaliada, que é muito boa também, é muito possível e prática e didática, que é a pessoa adotar o hábito de poupar. Nesse caso, mesmo financeiramente não sendo a melhor decisão, uma pessoa pode, de repente, acelerar o processo de liquidação de dívida, mas começar a poupar um pedaço também. Financeiramente não vale a pena, mas vai criar o hábito da poupança. Daqui a pouco a dívida acaba e ela vai continuar com esse hábito da poupança como uma conduta pessoal e familiar. Isso é muito importante e positivo. Então, falando de uma família que é planejada financeiramente, a gente está falando de alguém que não tem dívida, é isso? Uma família que não contrai dívida. Não contrai dívida. Esse é o melhor dos mundos. E é possível isso? É possível, claro que é. Mesmo uma família de classe média no Brasil, de hoje, consegue zerar as suas dívidas? Consegue. O que acontece é o seguinte, o endividar-se ou não endividar-se tem a ver com a prioridade que cada um vai dar. Quando você se endivida, ou quando você toma um crédito, isso acontece porque você quer antecipar um objetivo que você quer realizar, você quer fazer hoje, você não quer esperar. Então, para antecipar, eu quero comprar um carro. Hoje eu não tenho dinheiro. Mas eu quero comprar hoje. Então, você se endivida. Esse é o processo. E nesse processo de endividamento, você vai pagar o bem e mais juros. Então, sua vida financeira vai ficar um pouquinho mais difícil, porque além do próprio bem que você comprou, você ainda vai ter que pagar juros. Então, isso ao longo de toda a vida, entrando e saindo em várias linhas de crédito, isso compromete e torna efetivamente a vida de uma pessoa tomadora de crédito, que toma o crédito por hábito, mais difícil financeiramente, indiscutivelmente. É um raciocínio contrário, né, quando a gente pensa na pessoa jurídica, pessoa física e pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica sempre opta pela dívida, que ela é muito mais interessante do que qualquer outra coisa. O governo, ele sempre opta pela dívida, a não ser contrair algum crédito, mas ele sempre vai optar pela dívida mesmo, né, do que tirar do bolso. As empresas também têm uma obra para fazer, alguma coisa para fazer, ela vai lá, contrai uma dívida e faz aquilo. Exato. Já a pessoa física não. Então, por que essa diferença? Excelente sua pergunta, Renato, muito boa. Porque é o seguinte, lembra que eu te falei que uma pessoa quando vai contrair um empréstimo, ela não tem como ganhar no investimento uma taxa maior, porque no empréstimo vai circular pela instituição bancária e vai ter a diferença da taxa, que é o lucro do banco. No caso de uma empresa, o retorno que ela tem na atividade produtiva dela é muito maior do que o que ela pega de crédito. Então ela usa o crédito para realizar projetos que de repente ela não precisaria tirar dinheiro do caixa imediatamente para colocar. Então no caso dela que está fazendo uma atividade que dá lucro, dá retorno, quando eu compro um carro financiado eu não estou tendo retorno com isso, eu estou comprando um bem, mas que é meio que consumo, né? O carro se desvaloriza e tal. A empresa está construindo um galpão para colocar não sei quantas pessoas para trabalhar, para dali gerar não sei quantos milhões de reais. Então, a ideia do endividamento da empresa é para gerar retorno. E essa noção de endividamento das pessoas não é esse, é para consumir. Aí tem o erro. Tá. Ainda para esgotar esse assunto, aí a gente vai partir para outras coisas, mas eu acho importante falar sobre essa relação dívida, investimento. Esse é um discurso adaptado ao mercado brasileiro, né, ao cenário brasileiro, né? Porque no exterior já existe, eu me lembro muito do Robert Kiyosaki lá do Pai Rico, Pai Pobre, Sim. que fala justamente o contrário que você está falando, Isso, né? isso. Vai no banco, deixa ele, se financia com o dinheiro dos outros, né? Passa o dinheiro dos outros trabalhar para você, né? Isso no Brasil não cola, né? Bom, que legal que você citar esse livro, que é um livro de cabeceira meu do ano 2000. Ah, que legal. Então, assim, conheço de cabo a rabo quase todas as frases. Então, o conceito que o Kiyosaki fala é justamente você tomar o crédito para fazer uma atividade que gere renda. Não é para você tomar o crédito para comprar o carro que você vai usar e vai perder dinheiro. O que ele fala? Comprar ativos que geram renda. Exatamente. E aí, essa é uma primeira diferença. Então, ele dá muito exemplo de imóveis, mas não um imóvel para você residir. O imóvel é para você gerar uma renda passiva de aluguel. Tá? A diferença grotesca é a taxa de juros. Então, aqui no Brasil, nós temos uma taxa que é essa elevadíssima, e lá nos Estados Unidos a taxa é, sei lá, 2% ao ano no financiamento. Então, isso é viável lá. Né? Mas aqui no Brasil é mais difícil.
Bom, então fechando essa primeira parte da nossa conversa, o discurso, então, o que a gente tira de lição dali é: pague suas dívidas futuras ou dívidas passadas, e depois você comece a pensar em investir, é isso? Porque o que você tem que pensar é em patrimônio líquido. Que você tem. Líquido. Patrimônio líquido que você tem é o quê? É o que você tem menos o que você deve. Então, se você aumenta em bens, mas aumenta a dívida, você não está aumentando o patrimônio líquido. Você está diminuindo, porque ainda vai ter os juros que vai comer isso há um tempo. Então, assim, a melhor forma é você viver, a forma teórica ideal é você viver sem endividamento, evitar os juros, porque isso, no longo prazo, vai criar mais dificuldades financeiras para você. Então, vai mensagem aí para você, e eu reforço o pedido para que você caminhe suas perguntas, e aí a gente vai tentar bolar uma conversa também colocando você, o leitor do Jornal Estado de São Paulo, nessa discussão, tá bom? Vamos lá, vamos falar então da família que já está equilibrada, que vai começar a investir, pegou esse dinheiro, tal, vai começar a investir. O Brasil é o país da renda fixa, e também não poderia ser diferente com uma taxa de juros Selic que a gente tem. A taxa de juros é uma taxa de juros muito interessante para aquela pessoa que vai deixar ali na renda fixa mesmo, que vai colocar um título do Tesouro, um CDB, enfim. É assim mesmo? Dá para fugir disso daí? Como é que você visualiza isso para médio prazo e até falando hoje mesmo? Não, bom, vamos lá. Primeira coisa, assim, aquele cenário que a gente já esgotou, a pessoa recebe o dinheiro e tem dívida, vai quitar a dívida, ponto. Recebe o dinheiro e não tem dívida, o que eu faço? Sim. A primeira atitude de investimento, na minha concepção, no meu método, que eu sugiro que uma pessoa faça, é que ela, a partir desse processo, ela comece a constituir a reserva de emergência. A reserva de emergência, para mim, é a coisa mais fundamental do início de um processo de investimento. O que é a reserva de emergência? É você constituir um patrimônio financeiro disponível a qualquer momento que possa te suprir em necessidades emergenciais e também imprevistos, né? Então, por exemplo, qual seria isso? O que seria isso? É um colchão, né? Um colchão de proteção. Exatamente. Esse colchão de proteção, o que se tem de adequado é de 6 a 12 meses a renda mensal da pessoa. 6 a 12 meses. 6 a 12 meses. Aí depende do conforto. Às vezes a pessoa é um servidor público, então ela pode ser um pouco mais agressiva e ter 6 ou 4. A pessoa trabalha numa atividade que ela é mais sujeita a turnover, né? A demissão ou tal, aí ela estica para 12. Ou a pessoa, em momentos, eu estou querendo trocar de emprego, então ela estica a reserva financeira dela para poder fazer essa transição de maneira interessante. Então, esses exemplos que eu estou dando de reserva financeira, de reserva de emergência, eles criam efetivamente a primeira liberdade que uma pessoa pode ter, que é começar a fazer escolha, porque ela para de tomar as decisões financeiras e de profissionais, de carreira e tudo, baseado se ela vai poder pagar o boleto do mês que vem ou não. Sim. Entendeu? Isso dá maior liberdade para a pessoa, até para ela se posicionar no mercado de trabalho, para ter mais tranquilidade com, de repente, pensando em tirar um período sabático, né? Abre a oportunidade para as pessoas mesmo, né? E isso, quando eu estou falando para você, não é só conceitual, tá? Eu passei por esse processo porque a minha entrada no mercado financeiro foi engraçadíssima. Eu entrei como investidor, como todo mundo entra, e falei, pô, adorei isso aqui. E aí, como é que eu faço a transição de uma carreira consolidada para um negócio que eu me apaixonei? Eu preciso ter colchão, e eu tinha um colchão para fazer. Então, o processo foi gradativo. E com quantos anos isso aconteceu? Isso aconteceu mais ou menos em 2008. 2008 você tinha quantos anos na época? Pô, tinha 31. Tinha 31 anos. Isso aí. E você já tinha uma outra carreira fora do mercado financeiro? Fora do mercado financeiro. Você fazia o quê? Não, eu trabalhava em área comercial, eu tive uma empresa de telefonia IP, né? No Espírito Santo eu sou capixaba. Você é capixaba. Exato. E em área comercial de grandes empresas também, gestão de equipe. Sempre foi meu trabalho de gestão de equipe. E aí começou a investir, gostou demais? Gostei demais. Aí teve um evento interessante que foi a venda de uma participação de uma empresa que eu tinha. E eu falei, bom, e agora o que eu faço? Eu comecei a estudar profundamente o assunto. Né? E nisso que eu comecei a estudar, eu falei, putz, isso aqui é sensacional. Né? E aí o aprendizado foi se dando e foi acontecendo primeiramente na minha experiência. E eu falei, não, eu quero usar isso profissionalmente, eu quero viver desse mercado financeiro. Mas você sempre foi um cara equilibrado financeiramente? Olha, no começo, lá para os 20 e poucos anos, não era não. Era bagunceiro. Era bagunceiro. Por quê? Falta de educação financeira. Falta de educação financeira. Esse é um problema de formação do brasileiro, né? De formação, isso devia estar na escola, você aprende matemática, não sei o quê, devia estar ali. Então, assim, eu tive as besteiras feitas lá, logo depois da formação na faculdade e tal, não sei o quê, mas aí depois você vai aprendendo, vai apanhando, e é interessante isso, porque
o processo que as pessoas passam e que a gente passa na educação financeira, que eu tento pautar, é baseado na minha experiência individual e depois no aprendizado dessas milhares de pessoas que acompanham o meu trabalho. Então, são experiências reais compartilhadas que geram esse aprendizado e que a gente consegue compartilhar. Experiências reais, não é coisa que eu li no Kiyosaki e estou falando, é coisa prática de vida do dia a dia. Maravilha. Vamos dar uma paradinha aí e fazer uma pergunta de um leitor. O Edson Barbosa Dias pergunta: o que é Tesouro Nacional? É uma pergunta... Beleza. Tesouro... importante mesmo, né? Perfeito. O tesouro é o caixa do governo, vamos botar assim, né? E o tesouro direto é uma forma de investimento que você tem, onde você empresta dinheiro para o governo suprir as necessidades financeiras dele e te devolve esse dinheiro depois com os juros. Então você está emprestando dinheiro para o governo, emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, e ele fala, beleza, então te pago de volta nas condições X lá, que cada título do Tesouro tem uma condição, em X anos e com tais juros. Pronto. E aí você então faz, isso acaba virando um investimento. Então você investe no Tesouro Direto, é emprestar para o governo e receber com juros, é isso. Tem uma pergunta do Francisco Rivanildo que ele pergunta onde aplicar. Eu vou pegar essa pergunta e aplicar nesse assunto que a gente está falando agora. Você falou do colchão de proteção. O Tesouro Nacional é um bom lugar para formar esse colchão? É assim. O Tesouro Direto ele tem várias modalidades de título, mas especificamente o Tesouro Selic, é o título do Tesouro Selic, ele é mais adequado para isso. Porque quando você fala de reserva de emergência, você tem que escolher um investimento que ele seja conservador e que não corra o risco de ter oscilação. Então, devido à característica dos papéis do Tesouro, o que não tem essa oscilação e que é mais conservador e que atende essa necessidade é o Tesouro Selic. Então, para a reserva de emergência, por exemplo, se for formação de reserva de emergência, o Tesouro Selic é uma boa opção. A poupança é uma opção, mas não é rentável como as demais. O CDB com liquidez diária é uma boa opção. E um fundo DI é uma boa opção, mas no caso do fundo, atenção à taxa de administração, que se ela for muito elevada, vai corroer grande parte da rentabilidade. Esses são os produtos principais para a reserva de emergência. Normalmente o que as pessoas têm medo de colocar nessas outras aplicações que não a poupança é o imposto de renda. Só que é bom deixar claro que o imposto de renda ele é cobrado em cima da rentabilidade do investimento, né? Isso. Então é um medo que não se justifica, na verdade. Né? Na verdade, o imposto de renda, mas eu não quero pagar imposto de renda. Mas assim, todas essas aplicações que eu falei têm imposto de renda, tirando a poupança. Só que quando eu falo que o Tesouro ou o CDB é melhor, ou qualquer especialista fala, ele já está considerando a conta de chegada, que é a rentabilidade menos o imposto. Então, mesmo com o imposto, essas modalidades tendem a entregar uma rentabilidade melhor do que a poupança. Então, enfim, você ganha mais pagando imposto ou ganha menos sem pagar? Eu prefiro ganhar mais e pagar o imposto. A gente está aqui no Jornal do Estado de São Paulo, na Zona Norte de São Paulo, na sede do Jornal do Estado de São Paulo, no meio da redação. Estamos conversando com o André Bona, que é educador financeiro, e ele está dando, inclusive, o exemplo pessoal dele, que ele começou a investir lá com 31 anos, aprendeu o mercado, como é interessante esse mercado, e acabou migrando de uma carreira consolidada para a carreira de educador financeiro. Demorou muito para você formar o teu colchão de proteção? Ou a venda lá da empresa lá atrás foi responsável por isso? Ela foi fundamental. Você aproveitou esse momento? Ela foi fundamental no processo. De um tempo, ainda na carreira em andamento, durante passado o processo inicial de aprendizado, sim, eu comecei a montar a reserva de emergência, mas ela foi crucial nesse processo. Foi um evento interessante. Isso é importante também, porque às vezes eventos interessantes como esses, inclusive tem gente que vai sacar 3 mil, tem gente que vai sacar mais do que isso, sem então dúvida. Isso depende, podem ser um catalisador e um grande incentivador para isso. Uma coisa que pode acontecer, Renato, que é impressionante, é uma pessoa usar um dinheiro que ela recebe para se estrepar financeiramente, para se endividar. Imagina você receber um dinheiro e se endividar com ele. Como isso é possível? Simples. Eu vou lá, recebo 20 mil no FGTS, o que eu faço? Compro um carro de 60, financio o resto. Quer dizer, eu peguei e criei um problema que vai afetar no meu orçamento a partir do mês que vem. Eu criei uma dívida ruim, né? Uma dívida que só vai tirar mensalmente dinheiro do meu bolso. É isso. É aquele cara que mora num lugar que de repente não precisa de um ar-condicionado ou de uma aquecimento, compra, a partir do mês seguinte vai ter a energia que vai cobrar ali também a mais, é um custo a mais no orçamento dele. Então, toda decisão que gera uma despesa frequente futura tem que ser olhada com cuidado. Acho que além disso,
quero colocar nessa discussão um outro ingrediente, né? É muito complicado a gente acabar ditando regras, o que, é que você vai fazer. Você faz o que você quiser, o dinheiro é teu, sem dúvida nenhuma. Só que o fundo de garantia é um recurso que ele foi idealizado e ele foi acumulado pensando no teu futuro de longo prazo. Como é que você vê a iniciativa de muitas das pessoas que pegam esse recurso do FGTS e acabam consumindo ele em alguma coisa, um bem durável, um bem não tão durável? Ou até no celular. Que seja, ou até no celular. Como é que você vê isso? Aí é o seguinte, o investimento, ele não é uma finalidade por si só, ele é uma ponte para você alcançar um objetivo. Então, quando você faz essa decisão, você tem que entender que você está colocando na sua frente como prioridade comprar o celular e não se aposentar futuramente. Então, a escala de prioridade dos seus objetivos é que dita isso. Então, se você pega uma coisa de longo prazo e dá uma ênfase a gastar de curto prazo, você está abrindo mão de uma qualidade de vida futura melhor. Então, o que eu vejo? Eu vejo que você precisa fazer um balanço-consequência consciente da escolha que você está fazendo. Qual é o seu objetivo e como que isso é mais importante para você na escala de prioridade. Se a sua prioridade é um gasto que não vai te trazer retorno nenhum, agora se a sua prioridade é fazer um colchão, é mais qualidade de vida financeira para a família, é aposentadoria, aí você, cada um é o senhor da própria vida, não dá para achar que alguém vai resolver isso para você. Você é o capitão da sua vida, todo mundo é. Né? Perfeito. Tem muito o que falar nesse campo, aí a coisa vai embora, o assunto é muito amplo, a gente vai ter provavelmente tempo aí para voltar a conversar sobre isso. Eu queria fazer dar um pulo grande na nossa conversa e falar de um assunto que você conhece bem, que é a disposição ao risco. Não necessariamente que você trabalhe exclusivamente com isso, não é. Investir não significa exatamente isso, risco, mas existe um ingrediente de risco grande e aquelas pessoas que querem fugir da renda fixa e tentar ali buscar ferir resultados de lucratividades maiores do investimento. Como é que obter risco, contrair risco num país como o Brasil? Até que ponto é indicado, quando não é indicado, para quem é indicado? O que você pode falar sobre isso? Bom, na verdade, só de viver no Brasil você já contrai o risco. Ninguém melhor do que a gente para isso. Nasceu contra o risco. Mas o seguinte, legal essa sua pergunta aí. Eu acho que primeiro assim, é a situação individual. Tenho reserva de emergência? Tenho, ok, estou resolvido. Agora eu posso começar a olhar no investimento para longo prazo. Então, por que o risco tem a ver com o longo prazo? Porque o longo prazo é você não precisar do dinheiro. E ao não precisar do dinheiro para uma finalidade mais curta, você pode passar por oscilações desse capital sem uma necessidade de retirada desse capital. Então, o risco, quando você assume um risco, você está contando com uma possibilidade, não uma garantia, uma possibilidade de ter uma rentabilidade superior em longo prazo. Então, essa é a troca. Então, quando você vai para o risco, a sua expectativa é porque, veja, se você pode ganhar, sei lá, 15% ao ano sem risco e 15% ao ano com risco, qual você escolhe? Sem dúvida nenhuma, primeira opção, né? Primeira opção. Agora, se talvez você falar, poxa, mas talvez dê para ganhar 30%, aí tem um prêmio de risco. A gente começa a usar alguns termos, um prêmio de risco, quer dizer, poxa, eu tenho um prêmio, uma possibilidade de ganhar mais caso eu opte por esse risco. E essa questão de ter o risco na decisão de investimento, ela vai depender, primeiro, desse capital ser de longo prazo, de fato, não se recomenda, não é recomendável de forma nenhuma que uma pessoa não tem reserva de emergência vá para o risco, porque se ela cair bater com o carro amanhã, ela vai ter que tirar o dinheiro às pressas e não é para isso que é um investimento de risco. Né? Então, a primeira coisa é isso, ela ter essa questão e ela ter o perfil. O que é ter o perfil? Ela aceitar a oscilação com naturalidade. Porque você pode fazer o maior estudo do mundo, ser o cara mais inteligente do mundo, o maior gênio, que é só você agora, o mundo ainda vai te descobrir. Você fala, eu sou o gênio. Beleza, as ações vão subir e descer de qualquer jeito. Isso não tem como evitar. Então você tem que estar propenso a aceitar a oscilação. Senão, o risco não é para você. Existe um consenso no exterior e alguns gestores de investimento batem nessa tecla aqui no Brasil, queria ver a tua opinião, de que no longo prazo todo investimento é interessante, mesmo que seja muito arriscado. Exatamente. Essa tese se apoia primeiro nos juros compostos, né? Então, a incidência dos juros compostos ao longo do tempo é realmente maravilhosa. Você pode ver o próprio Warren Buffett, o gênio maior de todos eles,
a rentabilidade média dele é 20% ao ano. 20% ao ano. Não é nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. Né? E é o seguinte, se você pegar o crescimento da fortuna dele ao longo do tempo, você vai ver que tiveram momentos onde a incidência desses juros, esse crescimento patrimonial começou a se tornar mais exponencial. Então, os juros compostos incidindo nesse processo é isso. É isso aí. Agora, quando você vai para risco, você tem que saber o que você está fazendo. Ação não é... Isso é interessante. A ação não é uma coisa que fica piscando numa tela de computador. A ação é uma empresa, igual aqui a gente está na redação, com as pessoas trabalhando, produzindo e gerando valor para as outras pessoas que vão pagar por serviços, etc. E tal. Ela é lastreada na economia real. Economia real. Se você enxerga a ação se uma pessoa enxerga a ação dissociada da economia real, isso está falho. Para você ter uma ideia, Renato, na semana retrasada, no sábado, eu falei para minha mulher assim, vamos no shopping tal aqui em São Paulo? Ela, por quê? Eu quero conhecer. Não é que eu queria conhecer, é porque eu queria saber se tinha vacância, se estava movimentado ou não, porque eu queria me informar sobre um relatório de uma empresa que administrava esse shopping. Tá. Entendeu? Então não é olhar a cotação ou o gráfico. Tem movimento lá, as pessoas estão comprando, tem loja fechando, tem loja aberta, como é que está isso? Eu queria ver na prática acontecer. É isso. Tem um outro caso interessante que é recente também, de uma ação que eu comecei a me interessar mais, na medida em que eu precisei de contratar um serviço e em 4 situações seguidas ela apareceu com uma melhor oferta para mim num desses aplicativos de busca. Eu falei, essa empresa eu não conhecia, já ganhou 4 vezes aqui para me atender, eu quero saber mais sobre essa empresa. Então, a ação é economia real. Warren Buffett, o gênio da ação, ele não olha gráfico, ele olha a empresa, ele olha quem trabalha, quem executa, quem é o executivo, como é que é a gestão. Então, renda variável, ações, é isso, muito mais isso do que ficar olhando o gráfico. Não tem como simplesmente deixar na mão de um especialista e deixar o dinheiro render ali, né? Você tem que se engajar muito mais no tipo de investimento, né? Você precisa entrar no negócio mesmo. Você tem alternativas para isso, que é delegar. Como que você delega? Coloca num fundo de investimento que ele vai escolher as ações, você pode fazer e confia que o trabalho do gestor vai ser um bom trabalho. Isso você pode fazer também, não entrar muito no mérito. Ou uma outra coisa que lá fora está cada vez mais crescendo, são chamados ETFs, que são índices. Você, em vez de comprar uma ação, você compra um índice que ele replica um conjunto de ações. E aí você não precisa fazer análise nenhuma. Né? E aí você é uma outra forma de investimento que a gente chama de investimento passivo. Né? Não é aquela coisa de você ter que acompanhar cada uma, mas você está pegando o mercado como um todo. Tá bom. Maravilha, Débora, uma conversa muito boa, infelizmente a gente já chegou ao fim, mas vamos continuar esse papo aí de outras formas. A gente faz entrevistas, fala em podcast, enfim, tem uma série de oportunidades aí para continuar conversando. Eu quero agradecer demais a presença do internauta, do leitor do Jornal Estado de São Paulo. Você que vem acompanhando essa série pelo Periscope, muito obrigado. É a parceria, a primeira vez que o Twitter e o Estadão se reúnem para um projeto de educação financeira e o resultado tem sido muito interessante graças a você. Então continue acompanhando nossa série, que deve continuar nas próximas semanas e sempre às segundas-feiras com pílulas falando sobre coisas rápidas de investimento. André Bona, obrigado pela presença, pela participação. Obrigado, Renato. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.